Vamos imaginar um mundo plano, com pessoas planas, que vivem suas vidas planas, tanto metafórica quanto literalmente. E lá existia um morador, comum, filho de outras pessoas planas. Mas ele era diferente. Ele queria ser mais. E poderia. Olá pessoal, aqui é o Kyron, de novo, depois de muito tempo. Vos trago, ou tento, a história de Bill Cipher, tentando cobrir as pontas soltas com teorias minhas. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao canal The Round Table, que eu peguei praticamente o vídeo inteiro. Foi inspirado no vídeo dele e mais algumas pequenas partes que eu peguei de outras mídias de Gravity Falls oficiais. E no final eu quero completar com o Reddit do Ask Me Anything do Bill Cipher, os pontos que eu achei mais bacana. Então, fiquem com o vídeo. Para já começar de uma forma que a gente não entende muito, o Bill não deixa claro como ele deu cabo de toda a sua família e até mais a sua própria dimensão. E provavelmente ele tenha sido o primeiro a reparar em alguma coisa, alguma ponta a mais da sua dimensão, talvez que sua segunda dimensão era na verdade uma plana e uma terceira, e de alguma maneira ele usou isso a seu favor, ou talvez possamos ir mais além e lembrar do que ele disse na versão original do desenho, na última mensagem de trás pra frente dele, que ele implora pelo seu deus Axolotl. E talvez esse próprio Deus tenha o contatado quando ele ainda era um ser da segunda dimensão. Uma coisa bem Carl Sagan mesmo. Mas depois disso, para onde ele iria? Depois de ter destruído a sua própria dimensão, para onde ele iria? Ele foi para um espaço que é fora da criação, onde as leis da física não funcionam direito. E o nome desse lugar era Reino dos Pesadelos, onde ele tratou como um lugar provisório e onde descobriu uma profecia que dizia que ele seria o destinado a unir o Reino dos Pesadelos com a terceira dimensão. Mas como exatamente ele faria isso? Ele tinha uma carta na manga. Ele poderia interagir indiretamente com a terceira dimensão, por meio dos sonhos das pessoas que moravam nela, o chamado Mindscape, e lá fazer acordos para que os habitantes daquela dimensão fizessem seu trabalho. E qual era esse trabalho? Construir um portal que pudesse unir os dois reinos, para que Bill finalmente pudesse ter acesso à terceira dimensão fisicamente, causando o Estranhagedon. Talvez o primeiro contato que Bill tenha tido com os habitantes da terceira dimensão tenha sido com os egípcios, que se tornaram devotos à figura dele, construindo as pirâmides que eram um tributo a ele, que antes tinha 2 bracinhos e uma cartola, que caiu com o tempo, só sobrando a pirâmide. E eles teriam sido capazes de construir um portal, só que ele não era estável o suficiente para puxar todo o Reino dos Pesadelos. E ele só conseguiu ficar aberto por 10 minutos. Porém, durante esse tempo que ele ficou aberto, uma entidade do Reino dos Pesadelos acabou sendo solta. E essa entidade era um ser humanoide que tinha a cabeça de um chacal. Sim, Anubis era um habitante do Reino dos Pesadelos. Não temos mais muito conhecimento sobre entre os egípcios e Gravity Falls. Porém, sabemos que em algum momento Bill teria descoberto uma região que tenha muita interferência paranormal. E lá ele começou a ter influência com outros hospedeiros. Um deles, talvez o primeiro dos mais importantes, seja um que já tem até vídeo no canal, o MODOK, que foi um xamã nativo dos Estados Unidos, que também foi capaz de construir um portal, mas antes dele ativar esse portal exatamente, ele percebeu as reais intenções do Bill, talvez por profecias e tal, e acabou destruindo o portal e atendo fogo em si mesmo. É bom lembrar que também foi o MODOK que escreveu o Zodíaco da Caverna, isso é bem importante. E depois dele vem incontáveis hospedeiros. Um deles é legal de se dizer, que é o fudendo George Washington, que recebeu segredos para derrotar os ingleses, mas em troca recebeu pesadelos tão terríveis
fizeram ele roer os próprios dentes até que virassem pó. Por isso ele usava próteses de madeira. Ou dá pra dizer também que o Bill tenha talvez arrancado os dentes dele, como ele fez com o cervo na primeira aparição do desenho. E após George Washington ter tido esses pesadelos, como uma forma de livrar ele disso, ele teria feito um novo pacto com ele e teria colocado uma referência ao Bill Cipher na nota de $1. É por isso que temos a pirâmide com o olho nas notas. O Bill também fez um pacto com um cineasta chamado Stanley Kubrick, algo assim, que de nome não parece tão importante, mas várias teorias da conspiração dizem que ele forjou o pouso na Lua, junto da NASA. E em Gravity Falls essas teorias estão corretas. Ele tentou convencer a NASA a criar um portal para o Reino dos Pesadelos, né? Mas a empresa obviamente não concordou em ajudar, então Bill criou uma praga de pesadelos em todos eles, o que teria sido o motivo da queda da carreira de cineasta do Kubrick. Agora, mais pra frente, podemos chegar um pouco mais perto de um homem que conhecemos um pouco melhor do que os anteriores. Um homem ambicioso, intelectual e brilhante, e que, curiosamente, tinha 6 dedos nas suas mãos. Seu nome era Stanford Pines, aquele que procurou incessantemente sobre a chamada estranheza de Gravity Falls. E depois de 6 anos, sem ter ideia de como chegar no ponto zero de tudo isso, ele acaba chegando em uma caverna onde achou os escritos do Zodíaco, de um xamã antigo, que ensinava a chamar um ser poderoso. E mesmo com os avisos de que um dia já foi quebrado por aquele ser, ele o chamou e lá estava. Um ser que se apresentava como uma resposta, aparentemente querendo passar as respostas de igual para igual, mas que guardava os planos. Planos estes que foram descobertos somente pelo assistente de Stanford, o Sr. Fiddleford McGucket. Depois de ele ver a real intenção de seu mentor, o cientista parou com todo aquele projeto e enlouqueceu tentando esquecer daquela criatura. A partir daí temos todos os acontecimentos que já conhecemos da série. O Gideon fazendo um acordo com o Bill para entrar na mente de Stanley para pegar a escritura da cabana, Bill chantageando o Dipper várias vezes para saber os segredos para abrir o laptop do McGucket, o Stanley terminando o portal e assim conseguindo puxar o seu irmão de volta do Reino dos Pesadelos, mas depois conseguindo ajeitar aquela situação. Bill manipulando a Mabel para poder entregar a fenda para ele, para que assim ele pudesse completar a utilidade do portal. E chegamos ao Estranhagedon, o momento em que o Reino dos Pesadelos entra para a terceira dimensão, tornando assim Bill, em sua forma física, um ser sem limitações, poderoso, que agora sequestra Stanford, faz ele de refém, criando toda aquela situação onde os Pines e todo o pessoal que sobreviveu de Gravity Falls tentam que invadir a pirâmide dele para poder salvar o Stanford, que é o único que sabe como mandar ele de volta para sua dimensão. Então, temos que Stan se oferece para fazer o pacto. Assim, Bill teria todo o conhecimento de como sair da cidade. Lá dentro da mente, Stan replica sua sala de estar, aguardando Bill, que se viu manipulado por um vigarista criminoso, mas que tinha um objetivo muito claro: não deixar que sua família caísse para essa aberração. E lá, enquanto sua mente é apagada, Bill suplica, primeiro para Stan, oferecendo tudo que está a seu alcance, e depois para um velho conhecido seu, este que traria ele de volta, porém em outra forma, porém em outro tempo. Pessoal, esse foi a storyline que eu consegui desenvolver do Bill Cipher. Como eu disse, eu tive muita inspiração no vídeo do The Round Table e eu tive outras bases, mas basicamente foi só o vídeo dele.
Outra parte que eu achei bem interessante comentar nesse vídeo é sobre os pontos que o Alex colocou no Ask Me Anything, que teve no Reddit, que é sim canônico, pelo que eu acho, e que eu acho que são 3 pontos que eu acho bem interessante ressaltar. O primeiro deles é que o Bill planeja, alguém perguntou pra ele se o que ele planejava fazer se voltasse, e ele disse que planeja trazer o projeto MK Ultra de volta. E pra quem não sabe, foi um experimento que aconteceu na Guerra Fria, que posso estar falando muita merda agora, mas foi basicamente um experimento sobre controle mental. É bastante comentado na cultura pop, acho que até em Stranger Things ele é referenciado, e eu acho que faz muito sentido o Bill Cipher trazer um projeto de controle mental. Eu tenho uma ideia sobre o Bill que eu acho que mesmo que a pessoa não invoque ele, se essa pessoa tiver um vago conhecimento sobre o Bill, ele já tem uma certa forma de chantageá-la. Então eu acho que é por isso que o Bill pediu para ser colocado nas notas de $1, nas notas de dólar em si. E talvez seja por isso que ele quisesse trazer de volta o projeto MK Ultra, para poder se inserir sem que as pessoas soubessem basicamente em todos que estariam presentes nos experimentos, para assim ter mais chance realmente de controle para poder trazer o seu portal dos Reinos dos Pesadelos. Bem, pessoal, eu perdi o encerramento do vídeo, então eu só percebi isso aqui depois que eu já estava editando. Mas, bem, eu quero dar provavelmente uma parada nos vídeos de Gravity Falls. Eu vou voltar com um tema um pouquinho diferente. Então, a gente se vê por aí. Eu acho que no próximo vídeo não vou mais demorar 2 meses para postar.